Um encontro radical. É muito importante você meditar na palavra de Deus com o coração voltado para Deus. Nós queremos lembrar daquela passagem que Cornélio teve a visita de um anjo, quando Deus, se revelando através do anjo, pede para que Cornélio envie a Jope seus empregados para chamar Pedro, o apóstolo Pedro, que estava na casa de Simão o curtidor em Jope, a fim de que pudesse falar do evangelho para Cornélio. É interessante meditarmos nisso, porque ali Jesus Cristo, através daquele anjo, ele refere ao seu discípulo Pedro, e a ele Pedro dá a incumbência de falar com Cornélio a respeito das coisas celestiais. E quando Pedro reluta porque Cornélio era romano e tinha em volta de si muitos gentios, Pedro reluta para não se misturar com os gentios, e naquele instante, lá na casa de Simão o curtidor, Pedro recebe uma visão. Ele vê um grande lençol segurado nas quatro pontas, talvez quatro anjos, simbolizando as quatro extremidades da terra. E ali Deus se revela poderosamente para Pedro, dizendo a ele: Pedro, todos esses répteis, bichos que tem nesse lençol, você mata e come. E Deus, através da visão, fala para Simão Pedro 3 vezes, uma confirmação profunda de que ele precisava tratar as pessoas como Jesus trata, sem fazer acepção, sem fazer discriminação. E aí Pedro entende o propósito de Jesus Cristo e vai à casa de Cornélio. É muito interessante isso, porque naquele momento Pedro tira a capa da religião, ele tira a capa do judaísmo, desmascara o judaísmo e vai para a cidade onde Cornélio estava, Cesareia, e ali, junto com os enviados de Cornélio, mais 6 discípulos de Pedro, ele começa a fazer ali algo extraordinário, simplesmente extraordinário. Quando Pedro chega e Cornélio faz toda a reverência, se ajoelhando aos pés de Pedro, Pedro diz: não faça isso, eu sou um homem igual a você, você é igual a mim, não faça isso. E daí Cornélio entende, convida ele para entrar na sala ou no salão onde as pessoas estavam reunidas, e ali Pedro começa a interrogar: por que vocês me chamaram aqui? Há algum motivo que vocês me chamaram? E aí Cornélio conta toda a sua visão, e Pedro aí entende, ele compreende como Deus ama as pessoas indistintamente. Entre todas as pessoas do mundo inteiro, não há ninguém que fique fora do plano de Deus. Naquele momento, Pedro começa a falar a respeito de Jesus Cristo, como Jesus Cristo salva o pecador através do Evangelho. E quando Pedro começa a falar a palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, e todos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E os discípulos de Pedro começaram a estranhar aquilo: como pode os gentios, como pode os romanos também receberem o batismo com o Espírito Santo? E daí Pedro olha para eles e diz assim: olha, o que impede essas pessoas serem batizadas nas águas, se até o Espírito Santo já os batizou? E ali todos da casa de Cornélio, mais os seus convidados, foram batizados nas águas, fazendo parte da igreja de Jesus Cristo em Cesareia. Pedro entendeu que naquele momento Jesus Cristo estava mudando a regra do jogo. Não era apenas os judeus agora, eram os gentios, eram os romanos, eram os americanos, os japoneses, os brasileiros, os chineses. Todas as pessoas do mundo inteiro tinham a porta aberta para entrar no santuário de Deus, para entrar na salvação. Esse encontro radical mudou completamente a vida e a história de Cornélio, da sua família e de todas aquelas pessoas que faziam parte
da sua companhia de soldados. Meus irmãos e minhas irmãs, independentemente do que você está passando, talvez passou por discriminações, rejeições, talvez foi rejeitado até mesmo na sua família, talvez as pessoas lhe rejeitaram, mas eu quero lhe garantir hoje pela palavra de Deus que Jesus Cristo te ama, Ele nunca vai discriminar você. Você pode ter sido o pior pecador ou a pior pecadora, mas quando você entende o amor de Deus e começa a caminhar em direção a Jesus Cristo, Ele estende as suas mãos sobre você e Ele te chama para uma nova etapa da vida, para um novo capítulo, para uma nova história. Ele quer mudar não apenas a sua história, mas a história da sua família, a história da sua geração. Foi isso exatamente que Jesus Cristo fez com Cornélio e com a sua família. É importante você vir para Cristo. Se inscreva no nosso canal e com certeza Deus tem algo extraordinário para você, para sua família. Um grande abraço e que Deus te abençoe.